Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Vamos falar de propostas de honorários especiais. Eu já apresentei em diversos vídeos no meu canal do YouTube, que nem aquele postado no dia 8 de outubro de 2019, que a elaboração da proposta de honorários não pode ser feita apenas com base em uma avaliação básica dos pontos discutidos no processo, certo? Para avaliar adequadamente dos pontos controvertidos, você necessita compreender tudo aquilo que está sendo discutido nos autos, partindo do pedido inicial, de forma que você tenha uma visão clara do objeto da análise pericial. Como, por exemplo, vamos para a minha área de atuação, a revisão de contratos bancários. Eu tenho um determinado processo que na inicial está lá que a ação se refere a uma cédula de crédito bancária número tal, ou seja, este será o objeto da minha análise pericial, ok? Importante também, gente, que na sequência vocês avaliem as argumentações das partes, certo? A contestação, eventuais outros pronunciamentos das partes, até que ocorra o despacho saneador, certo? Que ele indicará todos os temas discutidos no processo, bem como o juiz apresentará quais os pontos controvertidos, ou seja, o que as partes estão discutindo entre si, certo? E também avaliará os pedidos eventualmente efetuados pelas partes em relação à realização de outras provas, que não aquelas já acarreadas aos autos. Dentre essas provas, lembre-se, as provas podem ser provas documentais, provas testemunhais, prova técnica, que no caso é uma prova pericial, certo? Caso esse pedido seja deferido pelo juízo, tá? Conforme eu já falei para vocês em diversos outros vídeos, tá? Será nomeado um perito, certo? Que fará a prova pericial que foi solicitada pelas partes. Tá? Aqui entra um ponto que vocês têm que prestar bastante atenção, certo? O juiz te nomeia num processo, você será intimado, você terá um prazo que varia entre 5 a 15 dias úteis para apresentar a sua proposta de honorários. Gente, muita atenção, você sempre deverá atender a esse prazo. Tá? Se você não se sente habilitado a fazer tal prova pericial, você poderá apresentar suas escusas ao juiz, dizendo, ó, meritíssimo, esta não é minha área de formação, ou não me sinto habilitado, ou tem algum outro impedimento de ordem pessoal que não lhe permite fazer aquele laudo pericial, ok? Portanto, gente, o objetivo do seu trabalho, o objetivo da perícia será justamente prover ao douto juízo os esclarecimentos de todos esses pontos que estão sendo discutidos pelas partes, porém sobre o prisma técnico, certo? Ou seja, uma análise técnica e totalmente imparcial, tá? Que visa constituir uma prova pericial para subsidiar, novamente, de forma técnica, as futuras decisões do magistrado, certo? Após emitido esse despacho saneador e nomeado perito, certo? As partes terão um prazo para apresentar os seus quesitos para a elaboração da prova pericial. Tá? E aqui entra outro ponto muito importante que vocês, peritos ou novos peritos, devem prestar muita atenção. Não basta só você contar, a parte aqui apresentou 5 quesitos, a parte aqui apresentou 15 quesitos, moleza. Não, gente. Vocês têm que avaliar o que está sendo perguntado, vocês têm que avaliar o trabalho que terão para responder a todos esses questionamentos, ok? Dessa forma, vocês poderão, conhecendo o trabalho, o objeto da perícia e os questionamentos do juiz e das partes, vocês terão noção de todo o tempo que gastarão para fazer esse trabalho e conseguirão mensurar os seus honorários, certo? Então, uma vez que vocês avaliaram todos esses fatores, vocês terão condições de orçar de uma forma adequada o montante dos seus honorários, certo?
levando em conta a relevância, o vulto, o risco que você, perito, também tem fazendo esse trabalho, porque você também é responsável por tudo aquilo que fala no processo, certo? Você não pode falar besteira, porque você também está sujeito a eventuais riscos futuros, caso fale alguma besteira no processo. A complexidade dos serviços que você vai executar, as horas que você está estimando para cada fase do processo, a qualificação do pessoal que eventualmente irá lhe auxiliar na feitura desse trabalho, certo? Bem como o prazo que o juiz está lhe dando para fazer a prova, certo? Existem alguns casos, como por exemplo, tem uma perita do norte, eu não lembro de que estado do norte do Brasil, ela entrou em contato comigo, ela é uma psicóloga, foi nomeada no processo, estava me pedindo alguma orientação para elaborar a sua proposta de honorários, estava com dúvida com relação ao prazo de execução, e no caso dela, foi dado um prazo de 10 dias para elaborar o laudo pericial. Não é comum um prazo tão estreito, mas para a área dela é algo essencial, porque existe uma urgência em ter essa prova. Então, aquilo que demanda uma maior dedicação, um tempo mais curto para que você faça, logicamente que você pode cobrar um pouco, não digo um pouco mais caro, mas com certeza será um honorário superior àquele de quando você tem um prazo mais relaxado para fazer a prova pericial. Ok, gente? O que mais? Com tudo isso, certo? Muitas das categorias, certo? Profissionais, como por exemplo os contadores, eles costumam apresentar modelos de proposta de honorários, certo? Digamos assim, um padrão. Mas eu digo, não existe um padrão para fazer uma prova de honorário. Lógico que existe digamos, um conceito mínimo, que nem eu apresentarei aqui na sequência para vocês, mas a proposta de honorários é algo que tem que ser efetuado de forma individualizada, certo? E isso varia muito de um perito para o outro, certo? Existem peritos, eu já vi perito fazer proposta de honorários em uma página, que ele coloca a sua identificação, o número do processo e quanto ele vai cobrar. Tá, tudo bem, cada perito é perito, mas eu não acho que é uma maneira adequada de apresentar a sua proposta de honorários, certo? Portanto, você tem que dar um detalhamento de tudo aquilo que será feito, certo? Para que você possa mensurar adequadamente o valor dos seus honorários, certo? E como colocar isso no papel? Vocês irão me perguntar, certo? Lembre-se, gente, sempre que a proposta de honorários ela deve ser sempre apresentada no formato de petição, certo? Ou seja, ela vai iniciar com o cabeçalho, com a identificação do magistrado que ele nomeou, por exemplo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da primeira vara civil da comarca de Apucarana, no estado do Paraná. Beleza, você identificou o magistrado, na sequência você vai identificar o processo no qual você foi nomeado, ou seja, o número do processo, o tipo da ação, me perdoe, o nome da parte autora, o nome da parte requerida. Daí você vai iniciar a sua proposta. No primeiro parágrafo, gente, vocês sempre indicarão o seu nome e qualificação profissional, por exemplo, contador perito, economista perito, administrador perito, engenheiro, psicólogo, psiquiatra, o que seja. Você vai identificar qual que é a sua categoria profissional, certo? E também irá indicar, irá falar que você está indo à presença do magistrado para apresentar a sua proposta de honorários, certo? No segundo parágrafo, vocês devem sempre indicar os fatores que foram considerados por você quando da elaboração da sua proposta de honorários. Que nem eu já falei para vocês agora acima. Por exemplo, a relevância, o vulto, a complexidade das análises que serão efetuadas, a qualificação do pessoal que lhe auxiliará e assim por diante. E o número das horas técnicas que vocês gastarão em cada fase do processo, certo? Nesse parágrafo,
vocês não indicam o número de horas, tá? Vocês vão indicar isso mais adiante. No terceiro parágrafo, isso é muito importante para que depois as partes não tentem te forçar a responder quesitos que não têm relação ao objeto da perícia, certo? Se você não colocou lá o objeto, você apresentou a tua proposta, mas não demonstrou que você entendeu o trabalho que tem que efetuar, de repente as partes dirão, não, mas o perito disse que cobraria isso e é isso, não pode cobrar mais. Então, no terceiro parágrafo, você indicará qual o objeto da análise pericial e sempre que possível, gente, identificará esse objeto. Como, por exemplo, digamos que no caso de uma nomeação para análise de um contrato bancário. Cédula de crédito, CDC, número tal, que foi emitida na data tal, no valor de tantos mil reais, certo? Ou seja, você identificou, você disse, ó, a minha análise, ela versará, ou seja, ela se debruçará em cima desse contrato para quê? Para responder tudo aquilo que foi questionado. Daí vamos para o parágrafo seguinte. No parágrafo seguinte, vocês deverão elencar de uma maneira sumarizada as análises que vocês efetuarão, certo? Ou seja, análise do contrato retro visará o esclarecimento a 10 pontos controvertidos e 5 quesitos do juízo, 20 quesitos da parte autora, 30 quesitos da parte requerida, o que totaliza em tantos questionamentos. Tá? Essa é uma sugestão minha. Tá? O quinto parágrafo, tá? Ele é ou seja, aqui você já apresentou o objeto, você já apresentou de uma forma sumarizada tudo que você terá que fazer para responder aquilo que lhe foi perguntado, e agora você fará a chamada para o seu pedido, ou seja, fará uma chamada para apresentar o seu orçamento para efetuar a prova pericial. Esse orçamento, gente, sempre que possível, deverá ser elencado de uma maneira sumarizada, indicando o número de horas a serem gastas em cada fase do trabalho pericial, certo? O valor por hora de trabalho em cada uma dessas fases do trabalho pericial. Essas horas, você não precisa usar a mesma hora técnica para toda a modalidade de serviço. Por exemplo, você não pode cobrar um valor máximo de honorários para, digamos, avaliar as peças processuais. Esse é um trabalho que, tudo bem, ele demanda atenção, mas não é algo que consumirá toda, digamos, toda a sua expertise, ok? Eu aconselho ainda, gente, que vocês sempre que possível, utilizem tabelas orientativas que são apresentadas por entidades reguladoras de sua categoria profissional, como CRC, CRA, Corecon, CREA, CRM, ou de sindicatos ou outras associações profissionais das quais você faça parte. Eu, por exemplo, utilizo a tabela orientativa da APPAR, que é a Associação dos Peritos aqui do Estado do Paraná, certo? Com base nas horas que você estimou para cada fase do trabalho pericial, bem como no valor que você atribuiu para cada uma dessas fases, você chegará ao montante dos seus honorários, tá? E no final, no encerramento da sua proposta, você chamará a atenção do juiz, ou seja, você pedirá para o juiz avaliar seu pedido, colocará lá no item A, você pedirá a homologação do valor dos honorários, no item B, o depósito, a realização do depósito judicial dos honorários, tão logo homologados pelo doutor juiz ou eventualmente arbitrados, né? No item C, vocês podem pedir o adiantamento de até 50% dos honorários que foram homologados e depositados em juízo, tá? Não são todos os magistrados que concedem esse adiantamento, mas o Código de Processo Civil permite que você solicite esse adiantamento, certo? No item D, a indicação da forma que você comunicará a data de início do trabalho pericial para as partes, sempre no processo, atendendo ao artigo 474 do CPC. No item E, a indicação da forma que você entregará o laudo pericial.
caso esteja digitalizado no sistema do Tribunal de Justiça do seu estado. Caso esteja tramitando de forma física, você colocará que entregará à secretaria da vara que lhe nomeou, certo? No próximo item, uma observação, isso é muito importante, gente, de que no caso as partes, em sede de esclarecimento, elas apresentem novos quesitos, ou seja, quesitos não relacionados àquilo que foi perguntado originalmente, ou seja, quesitos suplementares ou complementares, esses quesitos serão levados à avaliação do magistrado que o nomeou e serão passíveis de complementação de honorários. Senão, vira um círculo infindável de questionamentos e daí os seus honorários vão virar água, certo? Item G. A indicação dos procedimentos que você, perito, utilizará em caso de realização de diligências, ou seja, de repente você informa que caso os documentos que estão juntados nos autos não sejam suficientes para a feitura da prova pericial, você apresentará termo de diligência, você efetuará uma diligência até uma das partes que, porventura, detém esses documentos. Caso você seja engenheiro, você terá que ir até a obra para fazer a avaliação, ocasiões na qual você terá também que quantificar as suas custas para fazer essas diligências, certo? E por fim, você deve indicar que está encaminhando anexo à petição de proposta de honorários, a comprovação de sua formação e qualificação, bem como apresentando os dados para contato pelas partes litigantes. Ok, gente? Você vai me dizer que todo esse processo, tudo isso que eu falei para vocês é algo muito excessivo, que dá um trabalho gigante, que de repente pode ser muita coisa a se fazer. Mas o que eu digo é o seguinte, gente. Se vocês fizerem, desde o primeiro momento, a sua proposta de honorários muito bem elaborada, você terá condições de defender o montante que você propôs. Pois, tenha certeza, a sua proposta será sempre impugnada pelas partes. As partes sempre querem pagar o menor custo possível na realização de provas técnicas, ok? Então, você tendo a tua proposta bem embasada, você poderá defender, quando da contestação das impugnações, você deixar bem claro que o valor orçado é um valor justo e que não cabe às eventuais alegações efetuadas pelas partes. Ok, gente? Por hoje é isso. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o meu canal no YouTube, vocês que estão eventualmente assistindo a minha aula aqui no Hotmart, certo? E me coloco à disposição para esclarecimentos que eventualmente tenham, tá? Vamos para as próximas aulas? Acompanhe aí. Um grande abraço do Pedro Neto.